Bom, olá a todos, boa noite, obrigado novamente por estar compartilhando esse período, esse tempo comigo, nessa sexta-feira à noite. E a ideia hoje é a gente começar dentro dos métodos, né, que são propostas na parte da simulação computacional de materiais. Por favor, fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta, me interromper durante aqui as explicações. E a ideia é a gente poder caminhar agora nessa primeira parte do curso, que vai envolver a parte da dinâmica molecular e a parte da mecânica quântica, né? Então, note que nosso foco vai ser em fenômenos que estariam ocorrendo na escala nanométrica, né, do ponto de vista espacial, e na escala de nanosegundos, ou um pouco mais, na escala, ou microsegundos hoje em dia, na escala de tempo, né? E o foco, em termos da nossa descrição, ela vai ocorrer ou do ponto de vista dos elétrons, ou do ponto de vista dos átomos, né? Então, hoje, nessa aula, ela é talvez a mais importante dessa parte das simulações atomísticas e moleculares, porque ela vai nos dar os fundamentos de por que eu posso usar uma dinâmica molecular, ou seja, por que eu posso resolver a equação de Newton para os átomos ou núcleos, né, sendo que eu já sei que a matéria, né, ela é regida pelas leis da mecânica quântica. Então, eu vou tentar resolver, né, esse dilema aqui, conciliar, né, uma descrição a partir da dinâmica molecular, né, pensando que em seguida a gente vai discutir sobre a contribuição da mecânica quântica na descrição desses materiais, né? E um outro ponto importante nessa conversa toda hoje é quais propriedades, né, que a gente vai começar hoje, na verdade, quais propriedades, a partir das simulações moleculares, vão ser úteis para a gente fazer essa ponte com as demais metodologias, tá? Então, é nesse sentido que a discussão hoje vai ser para dar os fundamentos, né? E, em seguida, a gente vai estar usando os resultados dessas simulações para entender alguns dos processos e fenômenos, como também alimentar, né, as simulações em outras escalas, né? Então, você vê que boa parte dos projetos que foram propostos no curso, né, e acaba conversando ou iniciando, né, ou conversando com essas metodologias envolvendo a dinâmica molecular e a mecânica quântica. Então, esse vai ser o nosso primeira parte, né, em termos das discussões, e em seguida a gente vai fazer um laboratório, né, com a dinâmica molecular e com um cálculo de primeiros princípios, para qual tem como base, né, a descrição via mecânica quântica, a equação de Schrödinger, né? Bom, qual que é a ideia aqui dessa discussão toda, né? Eu vou primeiro fazer uma revisão, né, ou vou estar introduzindo, né, para quem não está ainda fez os cursos de mecânica quântica, ou fiz estatística e mecânica quântica, né, bem como eu vou tentar explicar, né, a partir de alguns conceitos base de física estatística e mecânica, né, que vão dar suporte, do ponto de vista teórico, né, a utilização desses métodos. Então, o que eu quero explicar aqui é, de alguma forma, justificar por que os métodos atomísticos, eles nos permitem obter informações macroscópicas, né? Mesmo você tendo que lidar com situações onde você está tratando das interações de átomos e moléculas. E, para isso, eu vou introduzir dois métodos, que é o chamado a dinâmica molecular e o método de Monte Carlo, né? Que são ambos métodos atomísticos, em que a gente vai fazer laboratórios em ambas as situações. Então, a ideia é a gente estudar no laboratório, né, o mesmo sistema visto de duas formas diferentes, uma usando a dinâmica molecular e outra o Monte Carlo. E eu quero mostrar para vocês que, de fato, seja um ou outro, né, a nossa descrição ela é válida e a gente pode ter informações utilizando cada um dos métodos, e que podem complementar de acordo com o fenômeno que você está interessado em estar estudando. Então, essa aqui vai ser a proposta, né, da discussão hoje, né, é chegar ao menos, né, numa introdução à dinâmica molecular, e na próxima semana
né, ou na semana seguinte, a gente vai introduzir, né, em mais detalhes o Monte Carlo. Também vou comentar como a estrutura do Monte Carlo, né, na aula de hoje. Bom, então, quem são esses fundamentos? Né, para quem, eu já vou colocar diretamente, né, para quem não está, quem ainda não foi exposto ao curso, ou fez o curso de Física e Estatística, ou curso de Mecânica, né, isso aqui é o que a gente vai precisar para fundamentar, né, os métodos numéricos que a gente vai estar aplicando. No caso aí, a dinâmica molecular é um Monte Carlo. Né. Então, no caso da física estatística, né, vai vir um conceito de ensemble, que eu vou explicar aqui, e um conceito que é extremamente importante, né, que muitas das vezes não é tratado no curso de uma forma, no curso de física estatística, que o olhar é outro, né, mas aqui é importante para a gente, para justificar esses nossos métodos, que é essa diferença, né, e as relações entre você tirar médias temporais e você fazer médias no ensemble. Tá? Então, para quem ainda não conhece esse conceito, né, eu vou explicar ele e vou tentar fazer essa justificativa a partir dessa discussão, né, entre as médias temporais e a média no ensemble. E com isso a gente vai conseguir criar uma ponte entre o micro, que é o que a simulação molecular nos permite, de alguma forma, testar, né, e você fazer sondar, né, entender esses processos, com o macro, que são propriedades que a gente pode extrair dessa simulação, né, na escala micro, mas que você pode tentar validar, né, e verificar se, de fato, os modelos de interação eles capturam bem a física do problema. Né. Então, dessa forma, a física estatística é a base, né, desses métodos, e os conceitos que a gente vai estar utilizando aqui, eu vou, para quem ainda não viu física estatística, eu vou estar colocando de uma forma introdutória, né, mas que vai nos ajudar a fundamentar melhor esses métodos. Uma outra parte da discussão, ela tem a ver com a parte da mecânica, né? Então, a gente vai estar tratando aqui os núcleos, pelo menos, como pela mecânica clássica, né, a partir de corpos rígidos, e a gente vai usar técnicas de diferenças finitas, né, para a integração das equações de movimento. Então, essa parte que seria a combinação, né, a ponte entre a mecânica e a física estatística, que vai fundamentar, né, a dinâmica molecular. Então, a gente vai usar, né, alguns conceitos de mecânica clássica para poder, de fato, escrever as equações de movimento daquelas partículas, né, a partir da mecânica clássica, né, bem como, né, a gente vai aliar essa descrição via mecânica com o que a gente conhece de física estatística. Então, essa combinação, acho que o bonito também dessas técnicas numéricas, né, de dinâmica molecular e o Monte Carlo, é que você vai ver o quão importante são essas duas áreas da física, né, a física estatística e a mecânica, para poder fazer essa descrição, junto com a mecânica clássica e quântica, né, para poder fazer uma descrição mais acurada, né, dos nossos sistemas. Né. Então, nossa base vai ser a partir desses conceitos que eu vou estar descrevendo, né, ao longo dessa aula. Tá? Bom, então, o primeiro ponto que a gente vai precisar discutir, e que eu vou já chamar a atenção aqui, seria os modelos atômicos. Né? Então, como eu estou tratando de uma descrição onde vai envolver átomos em moléculas, né, ou mesmo você pode incluir a parte eletrônica aqui na discussão, né, a gente vai usar alguns conceitos, né, e algumas aproximações que vão ser necessárias. A primeira vai ser a chamada aproximação de Bode-Oppenheimer, eu vou comentar mais para frente, quando chegar o momento de discutir ela, mas, essencialmente, ela vai nos permitir desacoplar os graus de liberdade dos elétrons e dos núcleos, e, portanto, eu posso fazer uma descrição dos núcleos a partir das forças que os elétrons atuam sobre o núcleo. Né? O chamado cálculo de primeiros princípios, né, que vai ser a base que a gente vai usar para fazer uma solução desses materiais via mecânica quântica, onde, nesses cálculos, o único ingrediente que a gente vai estar entrando, né, além de algumas da aproximação de Bode-Oppenheimer, por exemplo,
seria o número atômico do sistema, dos componentes que fazem o sistema, bem como o número de elétrons. Então, com isso, são as únicas informações básicas que a gente vai usar para poder criar, né, nosso sistema e obter informações, né, que você pode até validar com resultados experimentais. Então, esses cálculos são extremamente poderosos, né, no sentido de você poder prever, né, algumas das propriedades, e aqui a gente vai dar o porquê, né, quais são o que está por trás desses chamados cálculos de primeiros princípios. Né. Em seguida, a gente vai fazer uma discussão sobre os modelos interatômicos, né, onde ele pode ser tanto via uma descrição de primeiros princípios, ou uma descrição via mecânica molecular, né, que vai ser campos de força ou potenciais de interação que vão descrever como átomos e moléculas, né, vão estar se comportando, e a partir dessa simulação dessas interações, que vai nos permitir obter algumas propriedades, né, termodinâmicas, cinéticas e dinâmicas desses sistemas para qualquer condição que você pensar, né, temperatura, pressão, composição e assim por diante. Então, com isso, nos permite tratar casos muito complexos, né, complexos no sentido de que você pode fazer a interação de um mineral com o petróleo, salmoura, né, como também você pode pensar em materiais que ainda não existem na natureza, mas a gente pode prever as propriedades deles, né, bem como situações que você estaria sob condições extremas, né, que também é um dos motes para alguns dos projetos que que vocês propuseram, né, para a gente estar desenvolvendo. Então, tudo que nessa discussão, toda a parte importante que eu queria chamar a atenção é o fato da gente estar tratando, né, de modelos atômicos, né, então nossa ingrediente base seria o átomo, né, como também a gente pode fazer a descrição eletrônica do problema. Tá? Então essa que é a primeira roupagem que eu gostaria de estar passando para vocês em termos da estrutura, né, dos métodos que a gente vai estar abordando. Bom, quanto à dinâmica molecular em Monte Carlo, né, só para dizer o que a gente vai estar tratando, são esquemas diferentes de integração, né, no caso da dinâmica molecular, a gente vai precisar usar uma das técnicas, a técnica de diferenças finitas. Para quem não está acostumado ou ainda não fez cálculo numérico, né, eu vou também falar um pouco sobre essas técnicas, né, de como numericamente a gente vai estar fazendo derivadas e também está fazendo a integração, né, das equações de movimento ou de algum outro sistema. Né. Bem como quais são os algoritmos, né, e isso vai ser usado como introdução aos nossos laboratórios computacionais. A gente vai usar um único sistema e vamos olhar para esse sistema, seja do ponto de vista da dinâmica molecular, seja do ponto de vista do Monte Carlo. Né? E eu vou querer mostrar para vocês na aula de hoje, tentar convencê-los, né? E de fato a gente está tratando da mesma, no final das contas, os resultados vão ser similares, né, se você estiver usando o mesmo potencial de interação. Tá? Bom, então, indo para a parte da física estatística, né, em termos do que é que a gente precisa para dar sequência aqui à discussão, né, uma informação que parece óbvia, mas eu gostaria de realçar já de início, é o fato das simulações moleculares, né, ela vai estar gerando informação, só que é uma informação a nível microscópico. Tá? Então, simulações moleculares, nível microscópico. Tá? Bom, a pergunta toda é como é que eu vou conectar essa informação microscópica? Quem são essas informações microscópicas? Seriam as posições dos átomos e as velocidades deles. Tá? Então, o que eu vou fazer com as simulações moleculares seria isso, né? Mesmo Monte Carlo, eu nem precisaria das velocidades. Obter como, né, as posições atômicas, né, e velocidades que eu consigo resolver a partir desses métodos, elas podem me levar a propriedades macroscópicas. Né? Seria temperatura, pressão, expansão térmica, outras propriedades que você vê à sua cabeça do ponto de vista macroscópico. Né? Então, a pergunta toda é,
se eu conheço as posições atômicas e velocidades, como é que eu chego nas propriedades macroscópicas? E essa questão é que vai, de fato, nos nortear nessa discussão hoje, né? E é para, na próxima semana, que a gente vai obter essas informações, né, microscópicas, e poder também, né, extrair propriedades macroscópicas. Mas a ponte entre um e outro, né, é necessário estar construindo aqui. E a maneira da gente fazer isso, né, usando a metodologia que a gente vai usar nessa construção dessa ponte entre o micro e o macro, é a partir do seguinte objetivo, né? A gente vai querer explorar as propriedades macroscópicas, né, a partir de simulações microscópicas. Tá? Então, isso aqui é muito importante, parece óbvio, né? Mas cada frasezinha, cada palavra dessa frase, ela acaba sendo, eu preciso estar justificando para vocês, né? Primeiro, que propriedades macroscópicas são essas, né? Como é que eu vou descrever o sistema que eu estou interessado, né? Que simulações são essas que você está tentando nos convencer, e o que eu tenho que olhar do ponto de vista microscópico. Então, essa vai ser um dos objetivos aqui na discussão hoje, né? Bom, então, se meu objetivo é esse, né, o caminho que eu vou usar para atingir esse objetivo é através da mecânica estatística ou física estatística, né, onde eu vou tentar correlacionar o que eu observo do ponto de vista microscópico com propriedades macroscópicas que eu consigo medir, né, ou consigo inferir, né, seja experimentalmente, seja a partir de extrações de física teórica, por exemplo. Né. Então, nesse caminho, né, o que a gente vai usar, dentro do ponto de vista da mecânica estatística, de uma maneira bem simplista, né, essencialmente um enfoque matemático, extremamente rigoroso, né, tanto que na física, a gente tem essa disciplina na graduação, na pós, você continua estudando ela por resto da sua vida, né, onde você vai estar correlacionando as propriedades macroscópicas com a distribuição e movimento de átomos e moléculas, né, no sistema de N-corpos. Né. Então, aqui a gente vai estar fazendo aquela correlação que no curso de física estatística é feita de uma maneira apropriada, né, bastante rigorosa, que é fazer a conexão entre a termodinâmica, que é essencialmente uma disciplina do ponto de vista dos fenômenos, né, e a física estatística ou mecânica estatística, que você olha agora o problema do ponto de vista microscópico e tenta fazer a conexão com as propriedades termodinâmicas que você observa no sistema. Né? Então, e a gente vai usar essa mesma ferramental para poder justificar o uso das simulações moleculares, né, e assim obter as propriedades macroscópicas que nós estamos interessados. Tudo bem? Então, essa vai ser a estratégia, né, que a gente vai estar usando para poder fazer essa conexão entre o mundo micro, o místico, com o mundo macro, que a gente consegue medir as propriedades termodinâmicas e consegue medir de uma forma, experimentalmente, ter acesso a essas informações. Aí vai vir vários detalhes, né, do ponto de vista conceitual e também do ponto de vista matemático, que vai nos permitir fazer essa conexão. Né? Bom, o que a gente vai fazer uma vez que você tem essa conexão posta, né, que eu vou comentar mais para frente, é explorar tanto os fenômenos, né, do ponto de vista termodinâmico, né, isso é um ponto que a gente vai, essencialmente, vários dos projetos conversava com essa descrição, como também do ponto de vista cinético, né, e também alguns projetos ele caía nessa linha da descrição desse tipo de propriedade. Né? O que a gente vai estar tentando fazer, e aí eu quero explicar inicialmente qual a diferença entre um e outro, né, para ficar bem claro para vocês, porque dentro até das discussões do projeto, isso acabou aparecendo, né, e eu acho que seria interessante trazer aqui na aula, para já desde o início, né, a gente deixar muito claro qual que é a diferença entre o que é termodinâmico, o que é cinético e o que é dinâmica. Né?
Isso é descrito nesse gráfico, nessa ideia aqui, nessa descrição, né? Que quando eu estiver tratando da termodinâmica, né, eu vou estar tratando e obtendo as energias para cada estado que eu teria no meu sistema. Né? Então, estado 1, estado 2, estado 3. Aqui é a energia livre, né? Que é a propriedade termodinâmica que vai estar me descrevendo no meu sistema. Né? Então, se eu estou tratando de processos químicos, né, a termodinâmica ela vai descrever quem é a força motriz entre, né, que eu vou estar descrevendo os diferentes estados. Né? Então, se o estado 2 ele tem uma energia livre maior que os demais estados, né, ele poderia ser o estado de equilíbrio mais provável. Né? Se eu estiver pensando agora em termos da cinética, né, eu não vou estar pensando em termos das energias absolutas dos estados, mas sim no processo de você sair, por exemplo, do estado 1 e chegar ao estado 3. Né? Então, nesse processo, né, eu tenho que sair do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Né? Isso seria equivalente, de um ponto de vista de um gráfico de energia, como, né, a superfície de energia do meu sistema, né, poderia ser energia livre aqui, seria dessa forma. Então, o estado 1 ela está nesse mínimo local de energia, no estado 2 ele está no máximo local, né? O estado 3 seria o mínimo global. Então, o que a termodinâmica vai me trazer é que a energia nesse ponto, né, que a energia no estado 2 nesse ponto, e que a energia no estado 3 nesse ponto. O que o processo, a cinética, vai me trazer é que a barreira para eu sair desse ponto e chegar até esse ponto aqui. Então, essa diferença de energia, né, entre 1 e 2, que vai ser a barreira de energia necessária para que o estado 1 chegue ao estado 3. E no nosso sistema, né, como esse processo vai estar acontecendo, né, ele pode ser um processo dinâmico, e é isso que a gente vai estar investigando. Né? Quem são os estados, qual o processo e as energias para você sair de um estado para o outro, bem como qual que é o fenômeno ou a dinâmica para que isso ocorra. Né? Então, as simulações moleculares ela vai nos permitir obter ambas as três informações, né? A termodinâmica, a partir do conhecimento das energias de cada um dos estados, que me diz um estado em relação ao outro, quem seria o mais estável, o mais provável. A cinética, né? Ela tem a ver com esse processo de transição de um estado para o outro, e a dinâmica que me diz como que esses processos vão estar acontecendo. Então, exatamente, né, esse conceito, né, e propriedades nessa direção que a gente vai estar descrevendo aqui, tentando obter no na nossa discussão. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês qual a diferença entre termodinâmica, diferença entre um processo cinético, né, que é você obter as barreiras, e a dinâmica, né, do sistema. Então, a depender do teu projeto, do processo que você está interessado em investigar, né, a gente vai estar olhando para essas diferentes perspectivas, né, e obter as propriedades desses materiais dentro a partir desses conceitos. Tudo bem? Então, isso aqui é algo que é importante já chamar a atenção para vocês quando a gente vai começar a fazer, antes da gente iniciar, de fato, os cálculos. Então, uma vez que agora eu conheço a diferença entre termodinâmica, cinética e dinâmica, né, vamos voltar às bases da física estatística, e aqui eu vou precisar introduzir, né, dois conceitos que foi primeiro, né, sugeridos pelo Gibbs, né, então eu sugiro a leitura se você puder, dos livros originais do Gibbs, porque o Gibbs foi um dos primeiros físicos americanos, né, norte-americanos, e que ele trouxe, né, algumas propostas que acabaram sendo fundamento, né, do que a gente entende hoje como a parte física estatística. Né. E aqui, um dos pontos importantes é que, primeiro, né, ele vai definir o que ele chama de estado microscópico. Tá? E lembra que
na nossa discussão da dinâmica molecular, das simulações moleculares, que a gente vai estar, essencialmente, obtendo quem seria esses estados microscópicos. E a definição do Gibbs, né, em termos de estado microscópico, é um estado que é definido pelas posições e pelo momento, né, ou velocidade, né, que é simplesmente a massa vezes a velocidade, o momento, para cada uma das minhas partículas que compõem o meu sistema. Né? Então, eu descrevo um estado microscópico quando eu conheço todas as posições e todas as velocidades dos átomos que compõem aquele sistema. Né? Bom, isso é uma definição dada pelo Gibbs, né? E ele introduz um outro conceito que é importante, que é o conceito de espaço de fase, que ele vai aparecer tanto na mecânica, né, e também vai nos nortear em várias das discussões de estatística, que nada mais é, né, do que as coordenadas de posição de momento em um espaço multidimensional. Né? Por que multidimensional aqui? Porque para cada átomo, né, eu vou ter uma posição em momento e, portanto, o meu espaço vai ser de N átomos. Nesse sentido, a minha descrição vai ser em N dimensões, que eu preciso conhecer as posições e momento de cada um desses átomos. Então, esse é um outro conceito que é importante para a gente, porque um vai definir quem é o meu estado e o outro vai definir onde eu vou estar, né, como mapear esses estados. Eu vou voltar aqui e tentar tornar mais claro alguns desses conceitos que eu estou apresentando para vocês. Né? Aqui é só uma representação do que seria, por exemplo, as diferentes posições, né, que estariam acontecendo dentro, poderiam, né, ocorrer do ponto de vista microscópico, e que potencialmente estaria mesma descrição macroscópica do meu sistema. Né? Então, a diferença, eu acho que é um ponto importante na definição que o Gibbs traz, dado o meu estado microscópico, que eu conheço pelas posições, momento e velocidade do meu sistema, né, eu consigo e preciso obter quem que é o espaço de fase que descreve aquele meu sistema. Né? Essencialmente, as coordenadas de posição e de momento nesse estado multidimensional. Bom, certamente para muitos de vocês, para quem está vendo pela primeira vez, isso pode não ser uma ideia muito clara. Né? Então, vou tentar usar um caso que é, talvez, um dos poucos casos que os físicos dominam completamente, né? Que é para tentar introduzir essa ideia, né, de estado microscópico, ao mesmo tempo do espaço de fases que o Gibbs traz. Né? E depois a gente vai pegar esse processo, né, esses conceitos, e aplicar nas simulações moleculares, pensando num espaço n-dimensional, que muitas das vezes pode ser difícil, né, da gente vislumbrar e visualizar. Né? Bom, então, para ser mais claro, né, a gente sim pode ser mais claro, no sentido de trazer alguns exemplos aqui que podem tornar mais imediata essa ideia. E o exemplo que eu vou usar é o exemplo que é o mais simples possível, que é o oscilador harmônico em uma dimensão. Né? Então, com esse exemplo, a gente vai conseguir mostrar quem é o estado microscópico, né? Bem como quem é o nosso espaço de fase, e a partir desse exemplo, a gente vai estar extrapolando, né, para um caso de N dimensões, né? Ou seja, pelo número de átomos que compõem o meu sistema. Né? Bom, então, vamos para o caso do oscilador harmônico, né, de uma maneira bem simples, né? Para quem, esse é um dos poucos sistemas, né, que a física, a gente tenta sempre levar para o caso do oscilador harmônico, que é algo que você consegue resolver analiticamente, né? Então, essencialmente, um sistema oscilador harmônico pode ser pensado como um sistema massa-mola, né? Ela vai ter um certo deslocamento, essa massa vai estar sendo deslocada espacialmente, né? E você vai ter uma certa periodicidade nesse movimento, né? E essa mola, ela pode ter uma constante, né, que vai definir, né, a chamada constante de mola vai definir quão rígido ou quão flexível, né, seria esse movimento.
Então, se eu for agora olhar no tempo, né, o que está acontecendo com a minha massa, então aqui eu tenho a posição em função do tempo, ela é uma função periódica, né, aqui seria um número 4 vezes o cosseno do tempo, né, e eu consigo, então, determinar a posição, né, em função do tempo. Né. Se eu faço a derivada da posição em relação ao tempo, eu teria a velocidade ou o momento. Né? Se agora é dado, então isso aqui é o cosseno, vira um seno, né? Muda de sinal, e você continua com função periódica, né? E você está olhando, então, o momento em função do tempo. Do ponto de vista da energia, né, esse sistema, nossa mola, ele é descrito por um hamiltoniano, né, por a energia é K, constante de mola, x quadrado sobre 2. Então, você tem, se eu for olhar para a energia potencial, vai ser a energia potencial em função da posição, né, você tem um comportamento parabólico, né, que é observado aqui nesse gráfico. Se eu faço agora a derivada dessa energia, eu vou conhecer, né, menos a derivada da energia potencial em função da posição, eu conheço a força, né, em função da posição, a força que está sendo exercida, né, nessa massa em função da posição. Bom, eu conheço a posição em função do tempo, conheço o momento em função do tempo, conheço a energia em função da posição, e consigo determinar a força em função da posição. Se eu quero construir o espaço de fases desse meu sistema oscilador harmônico em uma dimensão, ele nada mais é do que a combinação desses dois gráficos. Né? Então, seria todas as combinações possíveis da posição e do momento. Então, se eu fizer um gráfico posição por momento, no caso do oscilador harmônico, a gente vai ter uma figura como essa. Né? Então, todos os estados possíveis do oscilador harmônico, ele vai estar preso nessa linha. Tá? Então, esse vai ser o nosso espaço de fases desses sistemas. Tudo bem? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Né? Então, conceitualmente, o caso mais simples que a gente pode pensar, né, o oscilador harmônico, eu consigo determinar a posição em função do tempo, momento em função do tempo, e se eu quero olhar para o espaço de fases, eu vou estar olhando para como é a região, né, da qual seria aqueles estados possíveis que esse meu sistema poderia estar. Então, para um determinado momento, né, ou velocidade, você teria uma posição equivalente, e com isso eu consigo mapear todos os estados possíveis desse meu oscilador harmônico. Tá? Esse é um caso que é o caso que a gente consegue resolver, inclusive analiticamente. Né? Então, o meu espaço de fases ele vai ser dado por essa figura. Né? Momento, posição, em função do tempo, né? São esses estados possíveis que esse meu sistema pode estar. Bom, isso para um oscilador. Né? O nosso problema, quando a gente vai estar tratando de simulações moleculares, é que a gente não tem um oscilador. Né? O que a gente tem, se você quiser fazer uma discussão macroscópica, seria um sistema que tem ao menos 10 a 23 partículas. Tá? Então, a gente precisaria ter um estado de fase, um espaço de fases, né? A gente vai ter que encontrar esse espaço de fases, ou navegar dentro desse espaço de fases, que é um espaço composto por 6 vezes 10 a 23 dimensões. Né? Por que esses 6 aqui? Porque são 3 relativas às coordenadas espaciais, né? Por exemplo, x, y, z, e 3 relativos aos momentos, às velocidades, né? Vx, Vy, Vz. Então, eu teria que ter pelo menos um espaço de 6 vezes 10 a 23 dimensões. Né? Então, tentem imaginar, né, de 3 para 4 e agora extrapole para 10 a 23. Né? Esse é o problema que a gente vai estar enfrentando. Né? É obter esse espaço de fase para um sistema de 10 a 23 partículas. Né? Então, algo que é
só imaginar, acima de 4 já fica complicado, né? 10 a 23, então, a coisa é um pouco realmente complexa, né, do ponto de vista de uma descrição abstrata, né, uma descrição analítica desses sistemas, né? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta até esse momento? Quer fazer alguma colocação? Claro, qual seria esse conceito, né? Espaço de fases e qual o desafio que a gente tem pela frente é navegar dentro do espaço de 6 a 10 a 23 dimensões. Né? Esse vai ser o nosso desafio de hoje. Bom, eu vou introduzir um outro conceito que foi introduzido por Boltzmann, né? Então aqui tem a figura do Boltzmann, e que é a ideia do ensemble, né? Essa ideia, muitas vezes, mesmo para quem já fez o curso de estatística, ela pode parecer um pouco ela não é um conceito muito simples, né, de estar se definindo, né, e aqui eu vou tentar tornar a proposta um pouco mais palatável, né. Bom, o que o Boltzmann entende ou sugere como um ensemble, né? Ensemble nada mais é do que a coleção de todos os estados possíveis do meu sistema, que eles são diferentes do ponto de vista microscópico. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Você tem vários sistemas, vários estados, né? Esse mesmo sistema pode estar, que microscopicamente eles vão ser diferentes. O que significa isso? Significa que, se você tem, por exemplo, 3 átomos, né? Você pode ter 3 posições diferentes, né? Cada átomo em posições diferentes, só que, se eu for olhar para ele dentro desse conjunto, ele vai estar sempre me trazendo o mesmo estado termodinâmico, ou seja, a minha propriedade macroscópica vai ser a mesma. Então, mesmo que esses 3 átomos mudem de posição, né, o meu estado macroscópico vai ser sempre o mesmo. Então, essa aqui, eu vou voltar aqui a tentar tornar mais claro essa proposição. Então, a gente vai ter uma situação onde você tem estados, são todos os estados possíveis, esse todos também extremamente importante, né? Onde você, do ponto de vista microscópico, eles são distintos, né? Mas o estado termodinâmico, ou seja, o estado macroscópico é sempre o mesmo. Né? Então, você pode ter combinações, né, de situações onde, de fato, se for olhar do ponto de vista macroscópico, né, a gente vai estar medindo sempre a mesma propriedade, só que microscopicamente, né, está tendo mudanças e variações nas posições e no momento das partículas que compõem aquele sistema. Né? Então, essa é a ideia do ensemble. Né? Bom, eu posso ter vários ensembles, né, e cada estado microscópico, né, vai ter uma certa distribuição de probabilidade. Então, por isso essa ideia, né, de física estatística, porque você vai associar, né, esse estado microscópico com a distribuição de probabilidade, e essa distribuição de probabilidade é tudo que a gente precisa para poder estar descrevendo o meu sistema. Né? Então, note que como se eu tivesse pego um semestre de estatística e transformasse num único slide. Né? Essencialmente, a gente está olhando para todos os possíveis sistemas os possíveis estados do meu sistema, que tem propriedades microscópicas distintas, mas que ele vai ter sempre o mesmo estado macroscópico. E tudo que eu preciso para descrever esse ensemble, ou esse estado microscópico, é a distribuição de probabilidade que vai estar associada, né, com quais as propriedades macroscópicas ou termodinâmicas a gente vai estar interessado em descrever. Né? E se eu conheço essa função de distribuição, eu descrevo completamente o meu sistema. Tá? Essa é a hipótese, né, da qual a gente se baseia a partir da proposição do Boltzmann. Bom, que ensembles são possíveis, né, dentro nesse conceito de você estar trazendo diferentes estados microscópicos
com o mesmo estado macroscópico, né? Então, a depender da situação e do fenômeno que você queira descrever, a gente pode ter diferentes tipos de ensembles, né? Por exemplo, o chamado microcanônico, onde os meus estados vão ser dados pela energia, volume e número de partículas. Essas propriedades são mantidas constantes nesse sistema, né? A minha distribuição de probabilidade, né, ela vai ser dada por 1 sobre o número de estados possíveis que você teria, né? E, esquematicamente, o que é que a gente está vendo? O volume vai permanecer o mesmo, sempre. O número de partículas também, né? E a energia desses sistemas, né, vai ser a mesma, apesar das posições atômicas, as posições das partículas, serem distintas, né? Então, esse é um ensemble, né, para quem já conhece a física estatística, que vai descrever, né, o que a gente teria, por exemplo, nas equações de Newton. Então, eu vou manter a energia constante, volume e número de partículas, né, onde diferentes estados microscópicos, aqui representados por diferentes posições dessas partículas, vão me dar o mesmo estado termodinâmico, tá? Com essa probabilidade. Bom, só que você trabalha num mundo onde a energia é constante, o volume constante e o número de partículas constante, né? Experimentalmente seria muito difícil, né, você ter um sistema onde você mantém a energia constante, né, e garantir que o volume também seja constante ao longo do processo. E a gente teria outro tipo de ensemble que você poderia escrever, que é o chamado ensemble canônico, né, ou ensemble isotérmico, né, onde você mantém a temperatura constante, o volume constante e o número de partículas constante, né? Então, todas as energias do sistema é que vão estar descrevendo esses estados. Então, agora, como a temperatura é constante, a minha energia pode estar variando, né? E minha distribuição de probabilidades vai ser dada agora por um fator, que é conhecido como fator de Boltzmann, né? Que é a energia do sistema, de cada estado, pela constante de Boltzmann, ou KBT, né? Que é esse beta que aparece aqui nesse expoente, né? Então, nesse processo, né, o que é que a gente vai ter? O volume continua o mesmo, o número de partículas também, né? Só que agora a minha energia vai estar variando porque minha temperatura é constante, tá? Com isso, e vai ser um exercício que a gente vai estar fazendo ao longo das nossas simulações, que é tentar como eu vou manter a temperatura constante no meu sistema, né? Então, como manter a temperatura constante dessa coleção de átomos que eu quero simular, né? Seja por Monte Carlo ou pela dinâmica molecular, né? Isso aqui vai ficar claro a partir da descrição dessa distribuição. E aí você poderia ter outras situações, como é o isotérmico isobárico, né? Isobárico significa que agora a pressão é constante, né? Então, eu vou ter a temperatura constante, pressão constante, né? E o número de partículas constante, também conhecido como NPT, né? E dentro desse ensemble, o que a gente vai estar observando são variações nos estados microscópicos, né? Em termos das energias e dos volumes. Então, eu vou observar uma variação da energia, bem como uma variação do volume, mas a temperatura e a pressão vai ser mantida constante nesse processo. Minha distribuição de probabilidade, nesse caso, ela vai ser mapeada tanto pela parte da temperatura, né, que seria essa variação aqui, quanto também pela contribuição, né, aqui é o termo da entropia, né, então energia interna mais, energia potencial, mais o termo PV, né, então você tem variações do volume para cada um dos estados, mas então a pressão é constante, e aqui é representado por essa condição, né? Então, meu volume pode estar variando, a temperatura é mantida a mesma, então significa que a energia vai estar variando, só que a pressão vai ser constante e o número de partículas aqui também é constante, tá? E, finalmente, a gente tem o ensemble conhecido como Gran Canônico, né? Onde agora eu vou estar mudando a energia, né? Que é a pressão, e eu vou estar mantendo constante a temperatura, o volume e o potencial químico, né? Ou seja, o número de partículas vai estar mudando ao longo desse processo, né?
Então, com isso, eu tenho acesso a todas as energias possíveis do sistema, né? Bem como o número de partículas que você teria. Então, ele é representado aqui, do ponto de vista esquemático, né? A partir da variação do número de partículas, mantendo o volume constante e a temperatura constante, né? Na minha distribuição de energia, de probabilidade, né, a gente vai ter o termo que vai controlar a temperatura e o termo do potencial químico, né, que controla o número de partículas, né? Então, isso aqui, obviamente, a gente poderia ter outras formas, né, de ensembles. Por exemplo, eu gostaria que talvez você mantivesse a entropia constante, né? Mas será que experimentalmente isso, quão fácil ou difícil seria, né? Mas do ponto de vista teórico, você pode propor diferentes situações, né? Onde tudo que eu preciso saber, essa distribuição de probabilidade que vai estar descrevendo esses meus estados microscópicos, né? Lembrando que para cada conjunto de estados microscópicos, a gente vai ter sempre o mesmo estado macroscópico que vai estar descrevendo aquele sistema. Então, esse é o conceito de ensemble, né? Obviamente, em física estatística você vê de uma forma muito mais direta, porque você vai justificar de onde vem cada uma dessas distribuições, né? Bem como aqui a gente vai usar exatamente esses conceitos para poder numericamente, né, acessar esses estados microscópicos e, a partir disso, obter quem seria a nossa informação macroscópica. Tá? Então, acho que do ponto de vista conceitual, a gente vai precisar dessas três, precisava falar desses três conceitos, né? O primeiro, o que é um estado microscópico, definido pela posição e velocidade. O segundo é quem é o espaço de fase, ou seja, todos os conjuntos possíveis de posições e velocidades que aquele sistema poderia estar, dentro das condições, né, que a gente está impondo, né, que é ter diferentes estados microscópicos com o mesmo estado macroscópico. Tá? Essa aqui é o conceito, a proposta, né, que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Bom, a pergunta agora é a seguinte: so what, né? Então, o que eu faço com tudo isso, né? Como é que eu vou estar tentando conectar essas ideias, que são ideias abstratas, né? Da qual eu estou usando para fazer uma conexão com distribuições de átomos, distribuições de velocidades, para fazer a ponte com propriedades macroscópicas, né, que é o papel da física estatística, né? O que essa ideia de espaço de fases, ensemble, seja ele microcanônico ou canônico, seja lá qual for, né, tem a ver com o que a gente está propondo aqui, que são simulações, né, computacional de materiais, né? Então, a conexão aqui é relativamente simples, né, mas ao mesmo tempo profunda. E tudo que eu quero responder, né, e talvez seja um dos pontos críticos aqui nessa aula, qual é a relação dessas ideias, desses conceitos, com a vida real ou com as simulações, tá? E aí vem algo bem, até do ponto de vista filosófico, né, em termos conceituais, do que a gente faz, de fato, quando a gente faz um experimento ou quando a gente faz uma simulação, né? Então, quando a gente faz um experimento, né, o que você está fazendo é acessando os estados macroscópicos do meu sistema, né? Então, portanto, eu tenho acesso à informação termodinâmica daquele sistema, né? E quando eu faço a simulação molecular, né, por exemplo, né, eu estou acessando os estados microscópicos daquele meu sistema. Qual que é a conexão deles? Então, por que se eu acesso os estados microscópicos, eu posso ter informação macroscópica? Ou vice-versa, né? Se eu tenho um estado macroscópico, como acessar, né, a informação, os estados microscópicos do meu sistema? Então, essa ponte aí entre o que a gente está fazendo, vai estar realizando, né, dentro do ponto de vista numérico, e baseados nesses alicerces, que seriam a física estatística e a mecânica entenda a mecânica clássica, a mecânica quântica, né, como eu faço essas correlações, né? Então, para isso, né,
Isso aqui, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que é talvez o slide mais importante, assim, se há alguma coisa nesse curso, eu gostaria que vocês saíssem sabendo, é o que eu vou mostrar na próxima, no próximo slide, né? Porque ele vai fazer essa conexão, tá? E que muitas vezes não é trivial, né? Talvez algumas pessoas até não tenham noção, né, de quão profundo é essa conexão, né? Mas que, de fato, aqui eu vou tentar trazer para a discussão com vocês, né? Então, por que ele é importante aqui? Então, prestem bastante atenção sobre o que eu vou estar... Eu estou criando um drama, uma certa situação para mostrar o quão importante é o que vai ser apresentado agora, né? Bom, qual que é a importância, né? Eu já venho com... ele me aparece com a fórmula, né? Que ela vai estar me dizendo como é que é a média em um ensemble, seja ele qual for, né? Então, aqui, só para a questão de notação, o que a gente está fazendo é olhando para a média de uma observável, nesse caso seria observável D. Esse observável pode ser a temperatura, pode ser a pressão, pode ser o potencial químico, pode ser o coeficiente de expansão, pode ser a viscosidade, pode ser o coeficiente de difusão, o que você quiser, né? Do ponto de vista macroscópico, eu estou olhando para quem seria a média dessa propriedade aqui. E aí, nessa definição dessa média, né, eu estou fazendo a integral sobre todas as probabilidades, ou seja, essa probabilidade que eu vou estar colocando aqui, essa distribuição vai definir quem é o meu ensemble, quem são esses ensembles, microcanônico, NVE, partículas, volume, energia constante. Pode ser o NVT, né, o canônico, número de partículas, volume, temperatura constante. Pode ser NPT, né, número de partículas, pressão, temperatura constante. Então, tudo, né, essa definição aqui das condições, ela vai ser dada por essa distribuição de probabilidade, que é o que a gente estava observando, né? E o observável físico, né, que é a propriedade física que eu estou interessado, né? Então, vamos ler essa equação. O que é que ela está me dizendo? Estou definindo uma média, né, de um observável físico, pode ser seja o que for, e esse observável, ele depende, note, dos momentos, do momento, né, note, dos N átomos, N estados possíveis do meu sistema, e das posições, né, desse conjunto de N partículas, tá? E eu vou estar integrando, né, esse observável em função, né, com peso da probabilidade, sobre todos os momentos e sobre todas as posições possíveis naquele meu sistema, tá? Então, essa é a definição de média no ensemble, né? Por que isso é importante? Porque quando eu faço uma medida experimental, o que eu estou medindo é esse carinha, né? Eu estou medindo a média no ensemble. Então, a minha medida experimental, se eu tiro a temperatura, estou pescando aquela média do ensemble, né? Estou pegando, dentro dos estados microscópicos possíveis, aquele estado macroscópico. Portanto, né, o que a gente está observando, né, e a gente pode definir essa média aqui, tá? Primeiro passo. O segundo passo, que é uma outra forma de olhar essa média, que é a média temporal, né? Então, eu vou estar olhando como essa propriedade muda no tempo, ao longo do tempo. Esse tempo, note que isso aqui é extremamente importante, ele vai para o infinito, né? É como se eu estivesse explorando, né, esperasse na idade do universo para poder obter essa média, né? Eu vou fazendo essa integral e consigo obter quem seria, né, a média temporal dessa minha propriedade, né? Então, de novo, esse D, em função do tempo, ela é a propriedade física que a gente está interessado. Então, qual a diferença entre isso e o anterior, né? O anterior, a minha propriedade física, ele dependia das posições e do momento, né, do meu sistema integrado sobre todo o espaço de fase. Por que todo o espaço de fase? Porque eu estou olhando para essa combinação, momento e as posições atômicas, né?
Aqui, a minha média temporal, né, é como essa propriedade macroscópica ela está variando no tempo. Né? Então, não me interessa, a princípio, né, a dependência dela em termos das posições ou do momento, mas o que interessa é que a gente vai estar fazendo uma média temporal. Né? Bom, se eu tenho essas duas definições, todo o segredo, né, toda a base, né, dessas simulações moleculares e que a gente vai estar tratando aqui, é o fato, né, esse aqui, de fato, é o slide mais importante dessa parte das simulações atonísticas, que é essa hipótese, né, que a média do ensemble ela é igual à média temporal. Isso não é nada trivial, né, ainda mais que a gente está considerando aqui, né, condições onde o seu tempo vai para o infinito, né, e você está integrando sobre todos os estados possíveis que esse meu sistema pode estar. Então, nessa forma, né, o que a gente está usando como essa hipótese, né, que é que a média do ensemble é igual à média temporal, chamada hipótese ergódica. Bom, dentro dessa hipótese, a minha média num determinado ensemble, aqui no caso o NVT, né, de uma propriedade A, aqui esse A, temperatura, pressão, seja lá a propriedade que você está interessado, ela nada mais ela vai ser igual, né, à média temporal. Então, aí vem essa conexão, né? Se eu consigo, então, experimentalmente, que você tem acesso a essa média do ensemble, né, que você está impondo condições e tirando que é o valor daquele observado, né? A pergunta agora é, se eu consigo obter uma média temporal a partir dos meus estados microscópicos, significa que eu consigo acessar a essa propriedade, que é uma propriedade macroscópica. Então, eu vou dar os meus segundos para vocês refletirem, né, quanto a essa colocação, porque realmente essa é a base, né, de você poder justificar o uso de simulações moleculares para obter propriedades termodinâmicas ou propriedades macroscópicas do meu sistema. Né? Então, essencialmente, do ponto de vista experimental, a gente tem acesso a essa média, a média do ensemble, né? E o que eu estou falando é que a gente vai procurar médias temporais, né? Só que, graças a essa hipótese, eu sei que a média do ensemble vai ser igual à média temporal. Tá? Então, eu posso fazer uma média no tempo que vai me dar a informação que eu preciso, né, do ponto de vista macroscópico. Então, isso aqui é a base, pelo menos do ponto de vista do fenômeno, né, que a gente vai estar aplicando essas metodologias para ser capaz de obter, né, as propriedades físicas do meu sistema do ponto de vista macroscópico. Tá? Bom, de volta para o futuro, ou seja, o que é que a gente está fazendo de fato, né? A gente foi até a física estatística, vamos voltar agora para as simulações computacionais dos materiais, né? Bom, aqui eu tenho, de novo, uma representação do que seria o meu espaço de fases, né, momento e posições, e vou estar olhando como, né, nesse caso aqui em particular, desse ponto, ele vai estar variando no tempo. Então, se eu tenho uma média no ensemble, né, significa que aquelas variáveis, aqueles observáveis que vão aparecer, vão ser aquelas que estatisticamente seriam as mais prováveis de estar acontecendo, ou seja, que tem um peso estatístico maior. Exatamente, são aquelas condições onde você tem uma determinada temperatura, pressão ou variável termodinâmica que você esteja explorando. O que as simulações vão nos dar, ela nada mais é do que uma maneira de a gente calcular essas médias temporais de um determinado observado. Tá? E ela vai nos permitir visitar os pontos mais importantes do espaço de fases. Aqui muito acaba sendo, eu queria realçar esse ponto, que é, você não vai precisar obter completamente o estado de fase, o espaço de fases, né? 6 vezes 10 a 23, né? Mas as simulações moleculares vão nos permitir visitar esses estados, esses pontos mais importantes.
Então, portanto, tua média é onde, de fato, aquela hipótese, né, ela acaba sendo válida e eu não vou precisar esperar um tempo infinito para poder, né, acessando esses meus estados macroscópicos. Por quê? Por que não? Porque eu vou estar olhando, se eu olhar de uma forma, em um determinado tempo, e esse estado vai estar em equilíbrio com o meu sistema, né, eu cheguei a um estado de equilíbrio, significa que eu acessei os pontos mais importantes desse espaço de fase. E aqui é onde, de fato, né, a gente conecta essa proposição, né, da qual minha média do ensemble é igual à média temporal, e o que essas simulações vão nos dar é simplesmente uma maneira de você navegar dentro do teu espaço de fases. É isso, do ponto de vista abstrato, né, quanto o porquê essas simulações acabam sendo, você justifica o fato de você estar olhando estados microscópicos e acessando informação macroscópica do meu sistema. Tá? Essa é uma parte extremamente importante. Então, acho que dá para resumir toda essa discussão, né, onde, se eu conheço o espaço de fases e conheço as médias temporais, né, eu consigo obter as propriedades macroscópicas do meu sistema. Então, mesmo que eu faça a simulação de átomos, né, a gente consegue obter informações macroscópicas desse meu sistema. Tá? Vou ver aqui que o Lauro colocou um comentário. Então, parece que essa lei não tem... Em parte, sim, mas dado o peso estatístico, né, que é o que interessa para a gente, esses estados não vão contribuir. Né? Então, esse aqui é o ponto. Isso aqui só vai valer quando, de fato, estiver no equilíbrio. Né? Então, eu só consigo acessar essa média no ensemble quando eu estiver olhando para um tempo relativamente longo, né, nesse processo. Tá? Então, a pergunta agora é: quão longo é, o que é suficientemente longo, né? Então, tem maneiras da gente fazer isso do ponto de vista nas simulações, eu vou mostrar para vocês, né? Vai ser uma das primeiras atividades que a gente vai estar fazendo, é olhar, né, monitorar algumas dessas propriedades, por exemplo, temperatura, pressão, energia total, energia potencial, e verificar se essas energias, essas propriedades, como é que ela está variando no tempo, né? Então, se minha média temporal não vai estar variando tanto, né, significa que eu já atingi, né, esse estado de equilíbrio ou quase equilíbrio. Tá? Então, portanto, isso aqui vai ser válido. Né? Então, você vai ver que o processo das simulações ela vai ocorrer em dois estágios. O primeiro que é atingir essa situação de equilíbrio, e depois a gente fazer essa média nesse estágio, que é chamado de estágio de produção, onde eu vou obter essas informações. Então, eu vou comentar um pouco mais para frente. Tá? Eu acho que isso aqui é um ponto, só vou finalizar aqui. Então, se eu estiver olhando, nessa primeira parte, estiver olhando para as propriedades do equilíbrio, né, aqui é um snapshot, né, uma imagem do que seria informações que a gente teria durante a nossa simulação molecular, o número de passos, a energia total do meu sistema, a energia potencial do sistema em função do tempo, né, o virial e a temperatura. Né. Então, para a gente, não vai fazer sentido, né, saber que no passo 20 você teve essa energia de menos 4,8215, e no passo 100 você teve menos 4,218 kJ por mol, né, nesse passo. Porque a temperatura no passo 40 era 92,01, no passo 80 91,52. O que faz sentido para a gente é olhar isso no tempo e obter a média temporal. Tá? Então, é essa informação que importa, né, que a gente vai usar para comparar e descrever nosso sistema. Né, que é olhar qual a temperatura, né, obviamente ela pode estar flutuando em torno de um determinado valor, a energia potencial, a média da energia potencial, energia total do sistema, energia translacional e assim por diante. Qualquer propriedade que você tiver interessado. Tá?
Então, na maneira como a gente vai estar olhando nossas simulações, não importa aquele instante de tempo que vai estar variando, né, a cada passo no processo. Mas o que vai importar, o que a gente vai fazer é calcular médias temporais, né? Ou seja, a gente vai olhar essa simulação ao longo de um tempo, né? Monitorar como essas propriedades vão estar variando em função do tempo, e o que importa é obter essas médias, né, no tempo, que ela vai me dar exatamente, graças à hipótese ergódica, né, essa relação entre o que eu estou vendo como flutuação ou média, né, da minha propriedade, vai ser o que eu observaria do ponto de vista macroscópico. Tá? Essa que é a ideia, né, por trás dessas simulações. Então, eu vou dar um intervalo de 5 minutinhos, né, e quem tiver algumas perguntas, né, fique à vontade de estar... vou parar de interromper a gravação, né, podem ficar